Oi, mais uma vez, canal Despertar Psicocomportamental, trazendo aqui um tema que mistura psicologia com espiritualidade. Portanto, é um tema muito complexo, mas é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, que é se Deus perdoa o narcisista, visto que Deus é misericórdia, é amor, que Ele tem compaixão. Bem, gente, precisamos primeiramente entender que transtorno de personalidade não é uma doença, é um padrão de funcionamento emocional psicológico, tá? Que é marcado por egocentrismo, falta de empatia e necessidade de admiração, onde ali o indivíduo age de forma fria, manipuladora e cruel, não se preocupando com o impacto emocional psicológico que causa no outro. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ponto de vista espiritual. Falar um pouquinho a respeito de Deus. Nada como falar sobre Ele na sua palavra, a Bíblia. E no Salmo 86:5, ali diz que Ele está pronto para perdoar. Isaías 1:18 também fala que o pecado de uma pessoa pode ser vermelho como escarlate, que é uma cor bem intensa, e que ele é capaz de tornar branco como a neve. Muito interessante isso, não é mesmo? E Deus, ele, segundo 1 João 4:8, ele é a personificação do amor. Ali diz que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Dito tudo isso, é lógico que a maior prova de amor que ele nos deu foi dar o seu amado filho para que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então, você pode estar concluindo, bem, então Deus ele vai perdoar todas as pessoas, né? Vai perdoar tudo, por causa de tudo isso aqui que já foi falado. Porém, não é bem assim, gente. Nós precisamos entender o seguinte, que Ele sim está pronto a nos perdoar. Mas para alcançarmos esse perdão de Deus, nós precisamos reconhecer o nosso erro e precisamos também mudar o nosso proceder errado. E não é só isso, nós também precisamos reparar os danos que talvez tenhamos cometido com outros, tá? E o nosso arrependimento não é não pode ser aquele arrependimento da boca para fora, não. Tem que ser um arrependimento genuíno, verdadeiro. E é aí que nós entramos num ponto muito delicado sobre o narcisista. Lembrando aqui que eu sempre falo no masculino sobre o narcisista, mas pode ser também do sexo feminino, independente também da sua opção sexual, tá? São criaturas humanas, não é mesmo? Então, a gente fala aqui sempre no masculino para não ficar chato de ficar falando ou a. Então, falamos no masculino. Muito bem. Ao contrário do que reconhecer a culpa, reconhecer o erro e reparar o dano feito a outros, o narcisista, ele acha que a culpa é sempre da outra pessoa. E ele sempre vai justificar o seu comportamento. Ele distorce a realidade. Para o narcisista,
Admitir um erro atinge o centro da sua estrutura, que é o seu ego. Ele tem um falso self. Com isto, a imagem que ele cria de si mesmo é uma imagem de perfeição. Ele se acha perfeito, completo e acabado, segundo as palavras do Dr. Kurt Mendonça. E é realmente uma descrição perfeita do narcisista. Gente, o perdão de Deus é uma cura para aquele que decide se enxergar como realmente ele é. E reconhecer o erro, gente, requer humildade, tá? Requer ali um coração que se dobra, requer ali um coração ali contrito, pesaroso. Aquele coração, gente, que chora verdadeiramente diante dos seus erros. Mas narcisistas não se arrependem. Porque arrepender-se para ele é descer. E ele nunca aprendeu a descer. Ele só aprendeu a subir, a parecer grande, a vencer, a dominar. Um texto também muito interessante é o de Salmo 34:18. Ali diz que Deus está perto dos que têm coração quebrantado. Esse coração quebrantado significa o quê? Um coração arrependido, muito pesaroso pelas coisas erradas que faz, né? Um coração sem orgulho, tá? Um coração, gente, que reconhece sim os seus pecados, né? Mas o narcisista, ele é cheio de orgulho, de inveja, de maldades, arrogância, e alguns sequer acreditam em Deus, né? Embora, né, gente, alguns chegam até mesmo usar uma máscara de religiosidade para enganar as suas vítimas e as outras pessoas que ali convivem com ele. Faz parte da sua máscara social. Nós da saúde mental analisamos, gente, comportamentos. Nós não temos a capacidade de ler mentes e corações. Somente Deus tem essa capacidade. Inclusive, há relatos na Bíblia de pessoas que fizeram coisas terríveis e foram perdoadas por Deus. Um desses relatos é do rei Davi, que se relacionou com uma mulher casada, a Batseba, casada inclusive com o seu soldado Urias, e ele não só fez isso, mas ele também tramou a morte de Urias, o colocando na frente de batalha para que ele fosse morto, para que ele não descobrisse essa traição. Olha só que coisa horrível. Mas ele foi perdoado. Por quê? Porque Deus, com a sua capacidade, pôde ver no seu coração o arrependimento genuíno, né? Mas nós não temos essa capacidade, não é mesmo? Então, nós temos que deixar essa questão nas mãos de Deus. Alguns textos na Bíblia mostram que não é bem assim, né? Que as coisas, elas são cobradas, né? Hebreus 10:31, por exemplo, ali diz: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivente. Romanos 14:12 diz que cada um de nós
prestaremos contas de si mesmos a Deus. Então, nós vamos prestar contas a Ele. Agora, se a sua dúvida é: será que eu devo perdoar o narcisista? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem saber sobre essa questão, aí vocês recorrem lá ao meu vídeo, que vocês vão entenderem ali, eu entro mais detalhadamente sobre isso, tá bom? Gente, é muito normal quando uma pessoa sai do ciclo abusivo, quando ela entende com quem ela lidou e o que ela passou, ela sentir raiva, ela sentir indignação, ela querer que o abusador se dane. E tá tudo certo, não tem problema nenhum sentir isso a princípio. Porém, o que não pode acontecer é deixar que esses sentimentos, que são sentimentos disfuncionais, crescer isso dentro de si. Porque isso não vai fazer nenhum bem para ninguém, tá? Pelo contrário, vai impedir o nosso progresso psicoemocional e até mesmo a nossa espiritualidade, tá? Vale lembrar, gente, que o rei Davi, ele foi sim perdoado, mas ele teve consequências, tá? Ele teve consequências do erro que ele cometeu. Números 14 e 18 diz que Deus, ele perdoa o erro, mas ele não deixa de punir o culpado. E muitas das vezes não é nem que Deus vai castigar a pessoa, não. O que acontece é o que diz Gálatas 6:7. Ali diz: de Deus não se zomba, não se engane. De Deus não se zomba. O que a pessoa semear é o que ela vai colher, né? Então, devemos canalizar a nossa energia, né? Se nós saímos, se somos uma sobrevivente, se você é uma sobrevivente, um sobrevivente de abuso emocional, psicológico, físico, seja com um abusador simplesmente ou com um narcisista que é um abusador, canalize as suas energias em você, em se recuperar de todas as formas, realizar talvez um sonho que não foi possível realizar com ele, fazer coisas por você, pelas pessoas que realmente te amam, seus amigos, familiares, e deixar essa questão nas mãos da pessoa mais justa e perfeita do universo, que é o nosso Criador. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, dê aquele like, tá bom? Compartilha essa informação com pessoas que também precisam saber disso. E comente comigo aqui, qual a sua opinião? Você acha que Deus vai perdoar os narcisistas? Eu vou gostar de saber, tá bom? Se você viveu uma história infeliz com um abusador / narcisista, seja você homem ou mulher, se quiser me contar, fazer o seu relato, pode mandar para o meu e-mail sulatj@hotmail.com. E se você está no ciclo e quer sair, é só também me contatar, que eu estou aqui pronta para te ajudar, tá bom? Sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo, sobrevivente de vários abusos, com abusadores, com narcisistas,
e eu tenho experiência pessoal também para compartilhar com vocês, tá bom? No mais, eu agradeço aqui ter ficado comigo até o fim e mando aqui um beijo para você.